Diretor do Departamento de Relações Institucionais da Prefeitura, Ademir de Souza, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Dalberto. Bom dia. Toda a equipe da Rádio Saudades FM, prazer falar com vocês mais uma vez. O que faz ou fará, ou está fazendo já, o diretor de Relações Institucionais, trocando em miúdos de modo que todo mundo entenda o que significa isso? Daércio, na verdade, o cargo de apoio institucional, de relações institucionais, ele já existe no gabinete do prefeito há muitos anos, né? É mesmo? É verdade. Eu, inclusive, participei da primeira formação do projeto que criou esse cargo, e foi no ano, só para que você tenha uma ideia, de 1998, quando na época foi criado o cargo de Divisão de Apoio Institucional, ele chamava. A primeira pessoa que ocupou esse cargo no gabinete do prefeito, do então prefeito Adalto Scardoelli, foi a nossa saudosa Ana Maria Tadei, né, que ocupou esse cargo e que era um cargo, naquele momento, que atendia às necessidades daquele momento, era a participação na prefeitura junto à administração do cartório eleitoral da nossa cidade. Com o passar dos anos, esse cargo ele foi tendo algumas alterações. Durante o governo do Chico ele já existia, também, só que aí já não mais com uma divisão de apoio, mas já com essa nomenclatura atual, que era o diretor de Departamento de Relações Institucionais, que foi ocupado na época por um período pela doutora Paula Carniello. Depois, durante o governo do Edinardo Schettini, ele mandou, logo no início do seu governo, um projeto de lei para a Câmara que fez toda uma alteração da estrutura do gabinete, que só tinha a Secretaria de Governo, ele criou a chefia do gabinete, houve uma série de alterações, e esse cargo das Relações Institucionais, ele foi dividido em outros cargos no gabinete, como assessor de projetos, que teve novas nomenclaturas. E na última reforma administrativa que foi encaminhada já na nossa administração pelo prefeito Cídio Ferrari, ele novamente alterou essa nomenclatura e trouxe de volta esse departamento, que nada mais é do que uma assessoria. Eu, inclusive, por exemplo, não neste cargo especificamente, mas atuei durante o primeiro governo do prefeito Adalto, de 97 a 2000, como assessor especial do gabinete. Quer dizer, então ele teve aí, com o passar das mudanças de estrutura, algumas nomenclaturas diferenciadas, mas atualmente mantém a sua origem lá de trás de apoio institucional, que é um cargo de assessoria no gabinete e que vai ajudar ali no gabinete, junto com o Tiãozinho, que é o nosso secretário de governo, que acumula também a responsabilidade pela assessoria jurídica da prefeitura. Nós temos ali o setor de imprensa da prefeitura e de comunicação, que, como você sabe, você que é da área, sabe que nós tivemos a saída do gabinete do nosso assessor Rodrigo Lozano, que nos ajudava, mas que tem lá a empresa dele junto com o Miltinho, estão tocando a empresa dele, então deixou a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal. Então, na verdade, logo depois da minha saída da Secretaria da Saúde, onde eu fui substituído pelo Faro, quer dizer, não houve uma mudança, nós passamos aí de um cargo, vamos dizer assim, de caráter político, e passamos por um cargo, por uma direção na Secretaria da Saúde, de um cargo mais técnico, que é o histórico do Faro, que coincidentemente também trabalhou com a Ana Maria Tadei lá atrás. Então, agora, depois passado todo o processo eleitoral, como você sabe, eu sou presidente do PT, ajudei a coordenar a campanha do Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade, e evidente nós fizemos uma avaliação na prefeitura que não era possível fazer a coordenação da campanha lotado num cargo na prefeitura, até porque a gente queria evitar qualquer tipo de discussão nesse sentido. Então, houve por bem a minha saída da prefeitura, eu fui coordenar a campanha, fiquei o mês de setembro, de outubro e até mais de meados aí do mês de novembro fora da prefeitura, e agora, numa conversa com os companheiros de governo, eu venho assumir esse cargo de relações institucionais, que é chamado, e trabalhar nessa assessoria para contribuir aí com o gabinete nos nossos projetos em andamento, nas nossas relações com as nossas entidades, nossa relação com a Câmara Municipal, a nossa relação com os conselhos municipais que existem na nossa cidade. Portanto, é um cargo bem de assessoria e assessorar também os projetos, né? Nós temos aí, como você tem acompanhado,
na fala aí com o prefeito, com os nossos secretários, muitas obras e programas que estão em andamento, mas nós temos ainda alguns projetos que necessitam do acompanhamento de alguém no gabinete junto com o prefeito, e nós vamos cumprir esse papel, entre eles já contratado o projeto do Túnel da Liberdade 2 ali no Jardim do Bosque, também já contratado a atualização do projeto do SEC, que o prefeito quer já no início do ano que vem reiniciar aquela obra do SEC, assim como reiniciar a obra do Túnel da Liberdade 2, e iguais esses, mais uma série de outros projetos. Nós já, essa semana, encaminhamos já a atualização do projeto da Avenida João Marquesan, da segunda pista da João Marquesan, que o prefeito Cid Ferrari pretende iniciar essa obra já no ano que vem também. Então nós vamos cumprir agora, mais uma vez, o papel aí de assessoria no gabinete do prefeito, ajudando a desenvolver esses projetos. Bem, então você é a pessoa certa para eu perguntar sobre um assunto que está dentro desta relação Prefeitura-Câmara e causou algum rechaço aí nos últimos dias e ainda tende a ser complicado o trâmite dele, que é a proposta da Prefeitura de criar um Conselho dos Direitos da População LGBT, e essa sigla aumentou até, eu nunca consigo guardar o restante, mas todo mundo sabe então de que se trata, né? E projeto que chegou à Câmara com pedido de urgência já nos dias seguintes à eleição, dentro de um momento que estava tudo conflitante, e esse era um assunto que dividia politicamente as pessoas e tal, todo mundo sabe disso. Depois foi feita uma retirada pela própria Prefeitura, mas ele está aí, sendo ensaiado para entrar de novo na Câmara Municipal para ser discutido, com os vereadores torcendo o nariz para o assunto, por achar que isso pode criar grande polêmica, mas segundo eles também por não ter sido conversado direito o assunto com eles, vereadores. A criação do Conselho Municipal dos Direitos da LGBT. Então daí a minha pergunta onde é que está esse projeto uma vez retirado, e quando é que vocês pretendem voltar com ele ou amadurecê-lo junto aos vereadores, já que esta passa a ser função sua, Ademir? Olha, na verdade, eu acho que sim, são duas coisas que precisam ser esclarecidas. O projeto de lei, ele é mais um conselho que você tem e que é comum no poder público hoje. Há uma linha de que a gente tem que fazer o maior debate possível com a sociedade sobre todos os temas que estão colocados na sociedade, né? Independente da questão de como essa outra pessoa enxerga determinado movimento, mas o certo é que o poder público governa para toda a sociedade. E não governa para este público ou para aquele público. Nós governamos para toda uma cidade que tem mais de 84 mil habitantes e que entre eles nós temos pessoas com religiões diferentes, com pensamentos diferentes, com ideologias diferentes. E o que a gente tem que ter enquanto governo é respeito por todas as pessoas e por toda a forma de organização que existe na sociedade. Então aí o governo cumpre um papel importante e que inexiste na cidade um espaço democrático, um espaço de discussão de políticas nesse sentido para o LGBTQI+, é importante que se faça. Então, há uma iniciativa que aconteceu da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social, que hoje está comandada pelo Tamanini, e que nesta secretaria, inclusive, como vocês devem estar acompanhando, nós estamos retomando, o prefeito Cid Ferrari autorizou, nós já contratamos a empresa e nós pegamos aquela obra que tinha sido iniciada há alguns anos atrás e que estava paralisada lá no Monte Carlo, ali próximo do supermercado, ali na Avenida Cássio Botura, e nós retomamos essa obra, ela está em andamento e vai ser instalado naquele local a sede do CREAS, né? Que é o Conselho de Assistência Social, e junto com ele vai ser instalado também a Casa dos Conselhos. E o que é a Casa dos Conselhos? A Casa dos Conselhos é um local onde as pessoas possam ter um espaço suficiente que possa acomodar as pessoas dos mais diferentes pensamentos da cidade e possam fazer a discussão relativa a políticas públicas a cada segmento. Isso não é nenhuma novidade. Nós temos em Matão, hoje,
formalizados, criados por lei e em funcionamento, que eu me lembre no último levantamento que nós fizemos, são 19 conselhos municipais que discutem os mais diversos assuntos: cultura, Fundeb, que é o Fundo da Educação, Conselho Tutelar, Conselho do Turismo, Conselho do Idoso, Conselho de Segurança, Conselho de Habitação, Conselho de Portadores de Deficiência, Conselho do Patrimônio Histórico, Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEG, que é o Conselho de Segurança, o Conselho de Afrodescendentes, o COMAD, que é o Conselho de Antidrogas, Entorpecentes, o Conselho Municipal da Saúde, o Conselho Municipal da Condição Feminina, o Conselho da Educação, o Conselho de Desenvolvimento Rural. Ou seja, nós temos na sociedade civil organizada diversos temas que são debatidos por pessoas que representam as entidades, os diversos segmentos dessa sociedade e que discutem com o poder público políticas públicas para serem implantadas. E nesta área do LGBTQI+, também existem pessoas que querem fazer a discussão de política pública, e o governo tem que estar aberto. Quanto à questão do debate na Câmara Municipal, o que aconteceu, o projeto foi encaminhado pela Câmara e aí depois foi pedido urgência. Eu não sei como é que foi a articulação disso na Câmara Municipal. Talvez, eu acho que a gente tem que reconhecer que de maneira sodada, porque não há necessidade nenhuma de fazer um projeto desse por urgência. O que há, a necessidade é de discutir com a sociedade a necessidade, a presença das pessoas que querem discutir política pública. É esse o papel que o governo tem que fazer. Então, da parte do prefeito Ciro Terrari, depois que houve aquela discussão, até porque aconteceram casos muito, que não eram desnecessários, debates desnecessários. Para você ter uma ideia, eu recebi um telefonema, eu não, mas a minha esposa recebeu um telefonema da coordenadora da catequese dela, dizendo que a catequese estava suspensa naquele dia, que não era para levar minha filha para a catequese, porque era importante que os pais se reunissem e fossem para a Câmara, porque na Câmara Municipal estava discutindo um projeto que ia colocar banheiro de feminino e masculino, quer dizer, uma coisa absurda, completamente absurda, completamente maluca, porque o projeto não discute nada disso. O projeto discute apenas a criação de um conselho onde pessoas que representam esse segmento da sociedade possam vir em local público, aberto, com a cara tranquila, com o respeito das demais pessoas, o respeito às diferenças das pessoas, para fazer a discussão de políticas públicas no sentido de ajudar também este segmento, que é mais um segmento da sociedade e que a gente, independente da ideologia política, religiosa, a gente tem que respeitar os diferentes, respeitar o pensamento diferente. Então é esse o papel do governo e acho que não tem que fazer nada com urgência, tem que discutir com tranquilidade, fazer o debate junto à Câmara Municipal e se as pessoas que são contra discutir política pública querem votar contra o projeto, que vote contra o projeto, mas assuma o debate com a sociedade, é assim que tem que ser o grande debate. Sem firula, sem conversa fiada, mas com responsabilidade para que a gente tenha o maior número de pessoas, o maior número de segmentos e de pensamentos representados na política pública. Bem, Ademir, bom dia. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 vezes com você. Ademir, conheço a sua capacidade, o seu profissionalismo. Trabalhei em 2000 na prefeitura, na primeira gestão do Adalto Scarduelli, onde vi o trabalho que você realizou. Quando você saiu da Secretaria de Saúde agora recentemente, falei com os amigos aqui, olha, vai fazer falta. Bom saber que você voltou na prefeitura. Falando desse assunto que você estava comentando agora há pouco, eu até comentei com o Daércio o motivo da urgência, e você acabou falando a respeito disso. O projeto não teria necessidade de entrar com urgência. Também na prefeitura você foi vereador por uma época, quando eu fui assessor de imprensa da prefeitura. Existia um trabalho, Ademir, que você sempre fez, que é conversar com os vereadores, com o legislativo, quando você estava na prefeitura, e mesmo quando estava como vereador também, conversar com os vereadores sobre o projeto, apresentar o projeto e conversar antes do projeto entrar em votação na sessão ordinária. Tá? Você acha que faltou, Ademir, essa conversa antes, explicar o projeto, ou até mesmo se utilizar da imprensa e explicar o projeto à população, para que não aconteça esse desvio de informações como aconteceu nesse projeto? Eu, na verdade, eu não participei do processo de discussão porque eu estava fora da prefeitura, né? Eu acompanhei vamos dizer, a repercussão que houve desse pedido de urgência na Câmara Municipal naquele dia
e aí, em função de toda essa repercussão, acabou acontecendo a retirada da urgência, que eu achei correta, né? Uma atitude de bom senso, até porque se o assunto não é polêmico, se o assunto, você faz a discussão da urgência, você consegue, com tranquilidade e com discussão na Câmara Municipal, votar. Ontem teve sessão da Câmara Municipal, houve projetos, requerimentos de urgência colocados na Câmara Municipal ontem e aprovado projetos. Né, projetos de interesse do Executivo Municipal, projetos de interesse de vereadores que pediram urgência e que foram votados. Então, isso faz parte do debate, esse é o debate. Agora, quando você tem um assunto que tem que ouvir várias situações, que você tem que ter debate, porque tem pessoas que são contra e são a favor, o que a gente tem que fazer é não tentar, você não tem que passar nada goela abaixo na Câmara, você tem que fazer o debate. Se o assunto é importante, que se faça o debate, que se ouça os lados, ponderem, porque nem tudo aquilo que se manda é perfeito. Se bem que nesse projeto não há nada de polêmico, nesse projeto é uma criação de um conselho. Uma criação do conselho, onde um determinado número de pessoas vão ser representados num debate, num conselho onde vai debater política pública. Então não há nada de polêmico. O que houve naquele momento é que, como foi pedida a urgência e haviam pessoas que pensavam que era isso, que era aquilo, ligaram para determinados locais para chamar as pessoas para ir para a Câmara, depois percebeu que tinha feito besteira, ligou de volta para falar que não era nada daquilo. Então, para que a gente possa evitar esse tipo de discussão, claro que é importante a gente fazer o debate, como você bem disse, eu fui 2 anos vereador, líder do prefeito na Câmara, e a gente sempre se pautou por essa questão do debate, e ele é importante que aconteça, e não vai ser diferente nesse caso. Vamos fazer o debate, vamos discutir, e na hora que o projeto estiver maduro, vota o projeto, e é isso que é importante. Estou falando aqui que você acumula também o cargo de diretor do Departamento de Compras e Suplementos da Prefeitura. 2 cargos, diretor do Departamento de Relações Institucionais e também diretor do Departamento de Compras da Prefeitura, Ademir. É isso, na verdade eu estou já acumulando, eu era secretário da Saúde e acumulo desde o ano passado o cargo de diretor do Departamento de Compras, que eu já fiz, eu já fui diretor de compras em outras oportunidades também, né? E estou fazendo aí esse papel. Então agora eu volto para o gabinete, vou acompanhar essa assessoria no gabinete do prefeito e vou manter esse trabalho aqui no Departamento de Compras, onde a gente está construindo aqui a estrutura do Departamento de Compras, como todos sabem. A lei de licitações, que era uma lei antiga, lá de 1993, ela foi alterada, né? Hoje nós temos uma nova legislação de compras, que é a lei 14.133 do ano passado. Então nós estamos fazendo aí todo o processo de organização do departamento, fazendo a nossa inclusão no PNCP, que é o Plano Nacional de Compras Públicas, que é obrigatório agora a gente fazer essa inscrição, se adequar a esse novo sistema de compras e ajudar o prefeito aí na contratação de todos os projetos, de todas as obras que ele está colocando em andamento, algumas delas já sendo executadas, que nós licitamos no ano passado e nesse ano, e faltam ainda alguns projetos para que a gente possa também fazer, e nós estamos dando essa contribuição aqui no departamento, e assim como vários outros companheiros, a gente tem, sob a orientação do prefeito Cido, procurado no máximo do possível acumular os cargos que são necessários, que a gente possa dar conta desse trabalho, até para que a gente possa economizar na contratação de cargos de confiança, economizando esses recursos, a gente possa fazer mais obras na cidade. Esse negócio de contratar, de ter poucas secretarias e imaginar que isso é fundamental quando se pensa em fazer economia, levando em conta que no nosso município hoje um secretário ganha, comparativamente a outros municípios, muito pouco. Ainda que seja um salário que para a grande maioria das pessoas seja muito bom, livre aí 5 mil e poucos reais, mas para um cidadão que é secretário, que tem... Como é que você vai arrumar um médico para ser secretário da saúde? Ele não vai lá pagar 5 mil. Vai arrumar um cara aí com uma baita formação, que ganha muito bem no setor privado, como é que ele vai... Entendeu? Então, levando em conta esse salário que nós temos hoje aqui, que foi reduzido há alguns anos, economizar na figura, por exemplo, de um secretário a menos e alguns dos assessores ali, é mesmo uma atitude inteligente, na sua opinião, Ademir? Olha, na verdade, Daércio, o que era importante é a gente ter as condições necessárias, e a gente não tinha isso no ano passado, em 2021, quando chegou,
porque nós assumimos a administração municipal numa situação bastante delicada do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista da prestação de serviços de má qualidade que vinham sendo prestados na nossa cidade, toda a melhoria que a gente teve que fazer durante esse ano e pouco. Então foi importante, nesse período de 1 ano e meio, de quase 2 anos de administração, essa redução do número de pessoas. Mas é evidente que o prefeito Cido está atento a essa discussão e havendo a necessidade, e há necessidade, nós temos hoje algumas secretarias que precisam ser preenchidas, só que ele está com parcimônia, que é o perfil do prefeito Cido Ferrari, a discrição, a tranquilidade para tomar a decisão, e ele está atento a isso. E você tem razão, né? Essa discussão, você vê que é um assunto também bastante polêmico, toda vez que se discute essa questão da estrutura e do valor financeiro que se paga aos cargos comissionados, que são chamados cargos de confiança, cria-se discussões. Nós já tivemos aqui em Matão, discussão de redução do salário de vereadores. Quer dizer, que é uma discussão que ela tem que ser feita com muita responsabilidade. Só para você ter uma ideia, por conta desse debate, o salário dos secretários da Prefeitura de Matão, eles ficaram os mesmos durante o governo do Chico Dumont, durante o governo do Edinardo Schettini, metade do governo do prefeito Adalto e do prefeito Cido Ferrari. Agora, houve uma correção no ano passado, quando o prefeito Cido Ferrari fez uma correção pela inflação. E como você bem diz, o salário de um secretário hoje é R$ 6.300 na cidade, 6.400 e poucos reais. Desconta imposto de renda, desconta INSS, você tem um salário aí que não é atrativo para trazer um profissional. Um cara bom, ganha muito mais que isso no setor privado. Não tenha dúvida. Então, para ele vir trabalhar 40, porque é o regime de dedicação plena, que é chamado, você pega um médico, por exemplo, como é que ele vai deixar o trabalho do consultório dele, todos os atendimentos dele, para vir ficar 40 horas semanais na prefeitura e assumir para ganhar R$ 5.000. Cara que, por exemplo, for médico e aceite ser secretário de saúde e fique um mandato inteiro vivendo dos 5 mil e poucos reais, ou ele não trabalha, tá fazendo firula, ou ele virou Madre Teresa de Calcutá, porque alguma coisa o mantém ali que não é o salário. Você tem enormes dificuldades no poder público, e aí não é só o município, no estado, mesmo no governo federal, você tem dificuldade para encontrar profissionais no mercado de trabalho que possam atuar, né? E sem contar que tudo isso você não tem um salário adequado para poder assumir essa responsabilidade e assume junto toda a responsabilidade que um cargo público tem, né? Diferente da iniciativa privada, onde a sua relação é sua com o seu patrão, aqui no poder público você tem a lei para cumprir, você tem o Ministério Público, você tem a fiscalização externa da Câmara Municipal, sujeito a movimentos políticos de ações que possam levar você para a justiça, ter que gastar com advogado, quer dizer, então é uma responsabilidade grande que você precisa assumir e que o atrativo, que é o financeiro, que é o salário, não é dos melhores. Então, é todo um debate importante e, sim, como a gente estava dizendo, eu te respondendo, ele serviu para esse período de 1 ano e meio para que a gente pudesse organizar as coisas, caminhar. Mas o prefeito Cido, atento, está vendo aí as necessidades e, aos poucos, com muita tranquilidade, está fazendo aí a composição de todas as secretarias para que a gente possa desenvolver um bom trabalho na cidade. Ademir, voltando e finalmente encerrando a entrevista com essa pergunta e voltando à sua função nova agora de relações institucionais, sabendo que você é o cara que vai fazer o elo Prefeitura-Câmara Municipal, eu então vou te perguntar, dada a proximidade das eleições na Câmara para a nova mesa, e o nova presidente, enfim, novo presidente da Câmara. E há nos bastidores um jogo sendo jogado para compor isso aí, mas historicamente as coisas sempre se decidiram ali meio que na hora H. Muitas vezes com novidades, com surpresas e tudo mais. Mas, ainda que isso se decida lá no dia ou horas antes, o bastidor vai cuidando disso e até nos bastidores dizem que nas composições todas a prefeitura estaria, por exemplo, até em vias de, quem sabe, mobilizar sua bancada para apoiar, por exemplo, China, que é fiel escudeiro do Schettini. Isso eu estou falando de bastidores. Entre outras possibilidades aí de conversas que estariam acontecendo e tal. Afinal de contas, o prefeito está
jogando qual jogo sabendo que ele não tem, com os vereadores do seu partido PT, tem 2 representantes lá, não são suficientes para fazer a mesa. E está no contexto, então, de somar com outros tantos. Que jogo o PT ou o próprio prefeito está jogando nesse momento em relação à eleição da presidência da Câmara? Olha, primeiro dizer assim, que o meu papel que eu passo a desenvolver como relações institucionais não é essencialmente a relação com a Câmara que tem que fazer. A Câmara está entre os diversos segmentos da sociedade em que eu tenho que fazer as discussões e vou cumprir um papel que a mim foi determinado pelo prefeito. Então, é evidente que vou estar junto aí com o gabinete municipal, com a nossa bancada, discutindo as coisas. Quanto à questão especificamente da eleição da Câmara, todos nós sabemos, é evidente. Não vou fazer nenhuma hipocrisia ao falar isso, é uma relação de um poder, né? Nós temos 3 poderes constituídos, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A eleição da Câmara é uma eleição que diz respeito especificamente à Câmara Municipal, compete aos membros da Câmara Municipal fazer o que eles acham melhor. É evidente que eu também participo das discussões de bastidores disso e vejo o que está acontecendo na Câmara Municipal, ouço o que está acontecendo, converso com os nossos vereadores, né? Mas como você bem disse, a Câmara Municipal de Matão hoje ela tem uma composição bastante fracionada do ponto de vista dos grupos políticos de Matão. Nós temos 2 vereadores do PT, 3 do MDB, 2 do PSB, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas como você colocou aí, você me permita fazer também o mesmo exemplo, né? O PSB que compõe o grupo político do Edinardo Schittini. Aí você tem depois os vereadores do DEM, né, que é o Cido Motos e o Everaldo, que compõem o grupo do Neto Marcelani. Depois você tem o grupo do MDB, capitaneado pelo Marquinho Galli na nossa cidade. E depois você tem o PT, e depois você tem 2 vereadores, que é o Carmo e o Gago, que são de partidos diferentes. Então você tem uma situação, do ponto de vista de grupos políticos na cidade, bastante fracionado na Câmara Municipal. Então ninguém tem maioria, né? Ninguém tem maioria. Olhando como grupos políticos, ninguém tem maioria. O que aconteceu na eleição passada? Nós tínhamos acabado o processo eleitoral, houve uma discussão com o grupo do MDB, né? Capitaneado pelo Marquinhos, que tinha 3 vereadores, o Paulo Bernardi, a Ana Mondini e o Jonas Garcia. Nós fizemos uma composição com o MDB, mais 2 vereadores do PT e o vice, que é o Carmo, e com isso a gente conseguiu os 6 votos para fazer a eleição da Câmara e eleger a atual presidente, que é a atual presidente da Câmara. Agora vai acabar. Tem toda uma discussão que a gente tem que respeitar a vontade dos vereadores, né? Fazer essa discussão com responsabilidade, para que a gente possa pensar no quê? No futuro de Matão, né? Nós não podemos discutir um poder ou outro poder com base nos nossos anseios pessoais, nas nossas projeções pessoais. Temos que discutir pensando na cidade, o que é o melhor para a cidade. O poder instituído, a presidência da Câmara, ela não é um lugar de um partido, ela é um lugar que responde por um poder da sociedade. É um cargo importante, é o 2º maior cargo mais importante da cidade. Portanto, ser tratado isso com muita responsabilidade para que Matão seja bem representado, para que a sociedade ganhe com essa eleição. O prefeito, é evidente, está aberto a essa discussão. Nós não podemos, o Poder Executivo dar palpite, o que nós podemos é discutir com o nosso limite, que é a nossa bancada. Nós temos 2 vereadores. Assim vamos fazer a discussão, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você contou essa história aí dessa proximidade, por exemplo, com o MDB, e depois disse assim, e agora acabou, e agora mudou. Então, esse compromisso inicial que elegeu a Ana não existe mais agora para essa eleição? Em absoluto, eu não disse isso. Eu disse que na atual composição da Câmara houve um acordo, né? Houve um acordo conversado com o MDB. E nós nunca nos desfizemos desse acordo. Muito pelo contrário, nossa relação... É que você usou a expressão, agora acabou, foi então força de expressão. E deu a entender que aquele compromisso não existe mais. Mas, então não é essa a discussão, não há nenhum motivo, não aconteceu nada durante esses 2 primeiros anos de mandato que pudessem mudar qualquer relacionamento que a gente tenha com o MDB. Então, mas tendo o seu partido 2 votos, e eles são, então, dentro dessa situação fragmentada que está ali dentro em termos partidários, vocês têm 2 votos, são sempre desejados. Vocês foram procurados já pelo Marquinho Galli, pelo China, por quem, afinal de contas, até aqui?
Na verdade, assim, todo mundo é pêndulo na eleição da Câmara, né? Com essa situação de fragmentação, todo mundo é pêndulo. 2 votos é importante para qualquer lado, né? Se você tiver 2 candidatos, 2 votos é importante. Se tiver apenas 2 candidatos disputando a eleição. Eu não sei, eu ouvi até agora que tem o China, colocou o nome dele, não sei se tem mais algum vereador, pelo menos até agora eu não vi ninguém publicamente fazendo essa discussão. Mas assim, a bancada do PT está aí à disposição, e nós estamos discutindo com todos os vereadores. Nós já conversamos, estamos conversando, é diário essa discussão dos vereadores, né? A composição é natural, eles se encontram, conversam com o governo, nós temos uma boa relação com a Câmara toda. Todos os projetos que foram encaminhados pelo prefeito municipal importantes para a cidade de Matom foram todos aprovados. Nós não tivemos caso de reprovação de projetos na Câmara Municipal. Nós tivemos pontualmente algum ou outro projeto que deu maior debate, menos debate, mas todos os projetos importantes encaminhados pelo prefeito Adalto no início do mandato e pelo prefeito Cid Ferrari foram aprovados pela Câmara Municipal. Então nós queremos crer que, independente da eleição, ela ocorra, seja qual for o debate que for, quem foi eleito, nós temos que trabalhar pensando na cidade. Poder Executivo e Poder Legislativo, composta a mesa diretora, nós vamos continuar encaminhando os projetos e fazendo os debates, e o que a gente espera é que todos os importantes debates e todos os importantes projetos da cidade sejam colocados em debate na Câmara e sejam aprovados. Você quer ver coisa? Posso dar um exemplo importante de um processo que deu um debate, que foi a questão do convênio com o governo do Estado de São Paulo para poder fazer o recap na cidade, um projeto de 12 milhões de reais e também fazer a iluminação pública de LED. Houve todo um debate na Câmara, teve 2 vereadores que votou contra, os outros 9 votaram a favor, e hoje a população está vendo aí. Nós já passamos pelo Jardim Paraíso, já recapeamos o Jardim Paraíso, ruas do Nova Cidade, Antônio Gorgatti, agora vamos lá para o lado do Jardim Brasil. A iluminação de LED já abriu a licitação, está na fase de julgamento. Quer dizer, esse é o importante, você tem o debate na Câmara, mas depois você tem a consequência desse debate. Aprovado o projeto, quem é que vai ganhar com isso? A população, porque recebe o benefício, recebe a obra. Então, eu acho que isso é o mais importante, que é o que tem que permear toda a discussão entre o Poder Executivo e o Legislativo. Bom, a peça orçamentária aí apresentada para o que a Prefeitura estima receber o ano que vem, arrecadar, e como pretende gastar, mostra que vamos ter um belo de um ano de arrecadação, porque afinal ali está estimado um incremento de 40 e poucos por cento, quase a metade, né? Quase 50% a mais em relação à projeção anterior do ano passado para os gastos e arrecadação deste ano. Quer dizer, a Prefeitura está prevendo um volume substancial de arrecadação para o ano que vem. E, evidentemente, que isto terá que ser investido, né, nas coisas já essenciais e também em algumas coisas suplementares. E quando a gente pensa assim, evidentemente que aí a relação da Prefeitura com a Câmara não pode ser tão despretensiosa, porque ela vai precisar da Câmara para muitas dessas deliberações, para usar essa grana, inclusive, né? Então, por isso é que eu fiquei aqui imaginando que a Prefeitura não pode estar tão passiva assim diante da escolha do novo presidente. Você não acha nada, Davi? Não, mas a questão não é de passividade, mas a questão é de, nós temos o nosso papel, que é o papel político de fazer a discussão com a nossa bancada, com os vereadores que dão sustentação para o governo na Câmara Municipal, os vereadores que fazem o debate defendendo os projetos que são encaminhados pelo prefeito municipal. O que nós não podemos é o Poder Executivo dizer, e ditar quem é o candidato, quem deve ser o candidato e quem deve ser o presidente da Câmara. A gente tem que respeitar a vontade dos vereadores para que eles façam lá o debate dele e escolham. Claro que o Poder Executivo está atento, está acompanhando. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos interferir nesse processo. Ele tem que ser um processo tranquilo. A questão do orçamento, que você dá o exemplo, é verdade. Nós, aliás, tem que agradecer aos vereadores, né, que foi aprovado por unanimidade o orçamento do ano que vem, teve 2 votações já passadas pela Câmara Municipal, vai ser convertido em lei sancionada pelo prefeito agora, e temos um orçamento o ano que vem, que comparado à peça orçamentária que foi encaminhada para essa legislatura, de fato ela tem um aumento, mas só que na verdade aquela peça que foi encaminhada lá em 2020 para 2021, ela também houve uma
o incremento de arrecadação. Então, o crescimento do orçamento em relação ao que vai acontecer agora, dia 31 de dezembro, com aquilo que está orçado para o ano que vem, não existe essa diferença, até porque esse ano nós já tivemos um incremento da receita por conta, inclusive, desse orçamento de 12 milhões do Desenvolve São Paulo, do orçamento de 13 milhões da LED, de dezenas de emendas parlamentares que foram feitas, muitas delas conseguidas pelos atuais vereadores, através de trabalho político com os seus deputados, que trouxeram emendas para Matão e que fizeram com que os recursos de Matão tivessem aumentado nesse ano. Então, essa é uma relação, nós temos para o ano que vem, e a projeção se dá por essa justificativa, o aumento do índice de participação dos municípios, né? O índice de participação dos municípios de Matão, ano que vem, vai ser melhor do que esse ano, por conta das exportações, que houveram um grande crescimento da balança comercial no nosso país, e nós, como temos aí um parque industrial bastante grande, está refletindo no índice de participação dos municípios no ano que vem. Então, Matão vai ser beneficiado. A gente espera e torce, Daércio, para que a gente volte a ser o município de Matão lá de 1983, 84, quando nós éramos a 25ª arrecadação em recursos de ICMS do Brasil. Então isso, nessa realidade, não existe mais. A gente torce, vamos torcendo para que a gente possa crescer a nossa cidade, desenvolver, para que a gente receba quanto mais recursos, melhor, porque ele se volta em benefício da nossa população. Muito bem. Eu gosto muito de entrevistar Ademir, porque ele é um sujeito que está no setor público e não tem restrições de assuntos. Eu pergunto o que eu quiser, qualquer assunto que for necessário, e depois não tem cara feia, porque no setor da política tem muita gente mimadinha e despreparada. Você faz umas perguntas, às vezes aquele sai da entrevista e vai reclamar pro chefe, né? Essas perguntas? Não. Pergunta o que a gente quiser, o Ademir tem sempre uma resposta, concorde com a resposta ou não, ele sempre tem pleno conhecimento daquilo que foi, que às vezes é tratado a dedos de cristais. Não, pode perguntar, o cara vai responder, concorde ou não com a resposta, mas não titubeia e mostra conhecimento daquilo que faz. Então, só fazer esse registro aqui, porque tem muita gente mimada na política que você não pode fazer algumas perguntas que ele se irrita. Ora, se o jornalista não puder fazer pergunta, então vamos embora para casa. Fica fazendo o que aqui? E você, Ademir, um cara que a gente faz uma entrevista sobre um assunto, muda para outro, vai para outro, coisas que são nevrálgicas, às vezes, que são delicadas para você tratar, mas você nunca se furta as respostas. Isso é típico de quem está preparado para a coisa pública. Muito obrigado a você e um bom dia, Ademir. Ô, Daércio, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Estamos aqui à disposição. Eu acho que a gente tem que devolver para a sociedade a oportunidade que a sociedade nos deu, né? Se eu estou aqui na Prefeitura de Matão há vários mandatos, então eu acho que eu tenho que estar sujeito às perguntas, sujeito ao debate com a população e sujeito à prestação de contas daquilo que eu tive a oportunidade, recebendo recurso público pelo meu trabalho, então eu tenho que devolver isso em trabalho para a sociedade. Então nós estamos aqui à disposição e eu agradeço as oportunidades aí e vamos caminhar. Um grande abraço a você, muito obrigado, bom dia a você e seus ouvintes. Muito obrigado, bom dia. Falei com o Ademir de Souza, diretor do Departamento de Relações Institucionais.